Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula, terminamos a nossa aula passada falando do decreto 9.580, que é o conhecido RI. Então, no seu artigo 14, ele lista os serviços que têm retenção de imposto de renda. Mas é preciso, tem alguns serviços aqui, pessoal, que a gente precisa mergulhar para compreender melhor e interpretar a situação que tem retenção e as que não tem retenção, tá bom? Então tem alguns aqui que é de fácil interpretação, tem alguns que a gente precisa de um auxílio melhor. Então vamos voltar aqui, então vamos mergulhando no item 17, engenharia, pessoal. Vamos mergulhar para poder interpretar melhor o item 17, que é engenharia, tá bom? Parecer normativo CST 8 de 1986. Esse parecer, se você pesquisar na internet, ele nos diz o que tem retenção no serviço de engenharia e o que não tem retenção. Então vamos começar com os serviços de engenharia que tem retenção. Estudos geofísicos, fiscalização de obras de engenharia em geral, construção, derrocamento, estrutura, inspeção, proteção, medições, testes, etc. Elaboração de projetos de engenharia em geral, administração de obras, gerenciamento de obras, serviços de engenharia consultiva, serviços de engenharia informática, desenvolvimento e implantação de software, elaboração de projetos de hardware, planejamento de empreendimentos rurais e urbanos, prestação de orientação técnica, perícias técnicas, contratos de cessão ou empréstimo de mão de obra de profissionais de engenharia, etc. Então, verde tem retenção. Prestou algum desse serviço ou tomou algum desse serviço, retenção de 1,5%. Vermelho, serviços que não têm retenção. Construção de estradas, pontos, prédios e obras assemelhadas. Obras de construção em geral e as de montagem, instalação, restauração e manutenção de instalações e equipamentos industriais. Obras de prospecção, exploração e complementação de poços de petróleo e gás. As obras de conservação de estradas. A execução de serviços de automação industrial. A construção de gasodutos, oleodutos e mineradutos. Instalação e montagem de sistemas de telecomunicações, energia e sinalização ferroviária. As obras destinadas à geração, aproveitamento e distribuição de energia. A construção de rede de água, esgoto e etc. Então, pessoal, engenharia tem serviços que tem retenção e tem serviços que não tem retenção. Tá bom? Vamos para o próximo caso. Mergulhando no item 24, medicina. O mesmo parecer, tá? Não há retenção sobre os seguintes serviços de medicina. Os serviços inerentes ao desempenho das atividades profissionais de medicinas, quando executados dentro do ambiente físico dos estabelecimentos de saúde, ambulatório, banco de sangue, casa de saúde, casa de recuperação ou repouso sob orientação médica, hospital e pronto-socorro, prestado sob subordinação técnica e administrativa da pessoa jurídica titular do empreendimento. Dentro do mesmo critério, também não será exigido a retenção na fonte em relação a rendimentos decorrentes da prestação de serviços correlatos aos exercícios da medicina, tais como análise clínica, laboratorial, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, psicanálise, raio-x e radioterapia. Então, pessoal, no conceito aqui do A, não há retenção quando você tomar serviço dentro de um ambiente físico dos estabelecimentos de saúde. Ambulatório, banco de sangue, então não há serviço. Prestação, prestado sob subordinação técnica e administrativa. Então, tomou serviço, o serviço que você está tomando é dentro de um ambiente desse, você não deve reter o imposto de renda. Os rendimentos provenientes da execução de contratos de prestação de serviços médicos pactuados com pessoas jurídicas visando a assistência médica de empregados e seus dependentes em ambulatórios, casa de saúde, pronto-socorro, hospital e estabelecimentos assemelhados, referido no item 24 da lista, desde que a prestação de serviço seja realizada exclusivamente nos estabelecimentos de saúde mencionados próprios ou de terceiros. Também não há retenção, tá bom? Então é importante observar que, apesar de estar lá, engenharia, medicina, e existe casos que vai ter retenção e existe casos que não vai ter retenção dentro
desses aspectos aqui que a gente está estudando. Então tem que ser interpretado conforme esse parecer, se vai ter retenção ou não. Nota a nota e ver o contexto, no caso aqui de medicina. Foi dentro, não tem. Tá bom, pessoal? Vamos mergulhar no item 6, assessoria e consultoria técnica. Esse já é outro parecer, o parecer número 37, tá bom? A retenção do imposto de renda incidente somente sobre o serviço de assessoria e consultoria técnica que configure alto grau de especialização, obtido através de estabelecimento de nível superior e técnico, vinculado diretamente à capacidade intelectual do indivíduo, tais como especificação técnica para a fabricação de aparelhos e equipamentos em geral, assessoria administrativa ou organizacional, consultoria jurídica, etc. Estão excluídos do contexto do referido item quaisquer serviços de reparo e manutenção de aparelhos e equipamentos doméstico ou industrial. Pessoal, bem importante isso aqui. A assessoria que fala que vai ter retenção, assessoria e consultoria técnica, é de serviços que configure alto grau de especialização. Não é um mero conserto, um mero reparo. Não, isso aí, pessoal, está afastado de retenção. Então, é sempre serviços intelectuais, alto grau de especialização, tá bom? É importante a gente ficar atento a esses conceitos, porque não é tudo que tem retenção. Tem algumas coisas lá da lista que está fácil o entendimento, a interpretação e sua aplicação. Mas no caso de engenharia, de medicina e de assessoria e consultoria técnica, há esses conceitos que é preciso a gente ficar atento, tá bom? E observar. Vamos para a próxima aula. Então, pessoal, ainda sobre o parecer normativo, sobre aquelas atividades que estudamos, mergulhamos, né? Engenharia e medicina, esse é o parecer normativo, que detalha com mais propriedade o que tem retenção e o que não tem. A gente estudou ele, estou mostrando aqui para vocês, tá bom? Para ficar claro, vou descer aqui, ó. Nosso objetivo sempre, pessoal, é mostrar a legislação para vocês, turma. A legislação que é a nossa fonte de trabalho, de pesquisa. Então, quando você for argumentar a favor ou contra alguma retenção, sempre usando a legislação. Engenharia, tá aqui o que não tem, o que tem, enfim, tá aqui. É importante destacar esse ponto 20 aqui, ó. Na forma do entendimento explicitado no item 16 deste parecer, não será exigido o imposto na fonte, porque decorrente no caso expressionado no item 17 da instrução normativa, em relação aos rendimentos oriundos da execução. É importante, no caso de engenharia, pessoal, é importante esse ponto aqui, ó. Em relação a rendimentos oriundos da execução de contrato de prestação de serviços abrangendo trabalhos de caráter múltiplo, de engenharia de caráter múltiplo e diversificado. É o caso, por exemplo, de contrato englobando serviços preliminares de engenharia, tais como viabilidade, elaboração de projetos, execução física da construção civil ou obras assemelhadas e fiscalização de obras. Por isso mesmo, somente será devido o imposto na fonte quando o contrato de prestação de serviços restringir-se ao desempenho exclusivo das atividades expressamente listadas. Então, quando for aqui engenharia, só recapitulando, tiver um contrato que tenha um serviço de viabilidade, esses serviços intelectuais com a execução física, não será exigido o imposto de renda na fonte. No mesmo parecer aqui, ó, falo de medicina, aquela restrição que a gente viu de não retenção de medicina nos casos que é dentro do estabelecimento de saúde. Então, só para vocês ficarem cientes, é um parecer que existe, está aqui na internet, vocês podem pesquisar, e que trata com mais detalhe dos itens engenharia e medicina. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima aula.